Connosco agora em estúdio no NAU, Ricardo Cunha, presidente do Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores, a quem agradeço desde já a presença aqui. Ricardo, há várias corporações do país a acudirem às zonas afetadas. Que tipo de trabalho concreto é que os bombeiros estão agora a fazer? Eu vou falar dos chapadores, sei que dos chapadores de Lisboa e do Porto estão aí para a Leiria. O que eles vão fazer é aquilo que ainda está por fazer, que ainda não houve possibilidade ainda de acudir às pessoas que estão com casas destruídas, com árvores por cortar e por aí fora. Acredito que é isso que irão fazer, até porque somos os bombeiros chapadores, até estão mais habituados a lidar em zonas urbanas, não é nada de novo para nós. Nós aqui em Lisboa também, com a Cristina, também temos problemas na cidade e tivemos que os resolver. Na realidade, também lamento um pouco o que está-se a passar em Leiria, porque o próprio Presidente da Câmara também tem uma certa cota parte de culpa. Isto porquê? Porque nunca teve uma política de investimento no seu corpo de bombeiros. Está lá um corpo de bombeiros chapadores, dos mais antigos do país, já referi isto anteriormente neste canal. É lógico que ninguém consegue responder a uma situação destas, ninguém tem capacidade de responder a uma situação destas, mas de certeza que se ele tivesse um efetivo adequado às exigências daquela cidade, e quando falo de um efetivo adequado, de certeza que seria mais do dobro que aquilo que tem, nada que eu não tivesse alertado. Há vários anos que andamos a alertar para a falta de investimento do município nos bombeiros chapadores. Se calhar a resposta que tinha sido dada inicialmente teria sido pelo menos mais vasta, a abranger mais pessoas. O próprio Presidente da República disse ontem que há estruturas desatualizadas. Muito. Acredita que poderia estar a referir-se então às condições? Possivelmente. Eu quero acreditar que sim, apesar que o Sr. Presidente da República também não teve assim, nunca teve muita preocupação com os bombeiros chapadores, apesar dos vários alertas que lhe fizemos. Felizmente está a acabar o seu mandato, esperemos que o próximo que venha tenha um bocadinho mais de preocupação. Porque infelizmente só nos lembramos dos bombeiros quando estamos aflitos, ou nos fogos, ou nas cheias, é sempre assim, só nos lembramos quando precisamos. Isso é o mal de qualquer pessoa, a gente só se lembra da importância de algo quando precisamos disso. E até posso aproveitar para deixar aqui, para a gente perceber, o bombeiro sapador, se agisse agora com o país da forma que o governo acha que os bombeiros sapadores, o que estava a acontecer é que os bombeiros sapadores não estavam a fazer nada. Porque é lamentável ouvirmos um primeiro-ministro dizer que já reviu não sei quantas carreiras, onde inclui os chapadores bombeiros, e isso é completamente faltar à verdade. O que ele reviu foi uma tabela salarial, de uma maneira que não se entendeu vergonhosa, que foi um acordo feito com os sindicatos tradicionais, onde apenas valorizou os dirigentes desses sindicatos. Está a gerar muitos conflitos a nível interno dos bombeiros chapadores, porque as pessoas mais velhas com categorias mais altas, ao ver agora o pessoal mais novo a chegar a essas categorias, os mais novos vão oferecer mais vencimento do que os mais velhos. Ou seja, há bastantes confusões à conta destas más negociações do governo. O governo cá para fora transmite aquilo que quer, o povo acredita se quiser, mas não está a correr bem e se calhar possivelmente os bombeiros vão voltar aos protestos brevemente. É lógico que agora é tempo de ajudar quem necessita, nunca estará em causa as populações, mas também lembrar aos políticos e ao povo que infelizmente no nosso país, sejam autarcas, sejam governantes, nunca se governa para o país, nunca se governa para o povo, governa-se para os votos. E nós também gostamos, os portugueses também gostam que se governe para os votos, e isso é que eu lamento, porque muitas vezes aquilo que é certo para o país pode não ser popular, pode não dar votos, mas se calhar é o correto. E acho que temos que começar a ter políticos que governem para a nação, com o intuito de melhorar a nação, e de certeza que o socorro a nível nacional, no meu entender, se fosse profissionalizado, ou seja, o Estado garantir que tem capacidade de dar garantias de socorro às pessoas, seria muito melhor do que o sistema que temos atualmente, que é baseado em entidades privadas, das ações humanitárias, que recebem receitas do Estado para tentar garantir um socorro que não é tão eficiente como é o realizado pelos chapadores, que são entidades estatais, disponíveis 24/24 horas, e acredito que se a nível nacional a gente avançasse para esse modelo, seria melhor para todos, até para os bombeiros voluntários, porque aí sim teriam uma carreira, teriam um salário, teriam capacidade de formação, etc. Isso seria o ideal, mas o sistema que está montado no país não vai permitir isso. E vamos andar todos os anos a queixar-nos do mesmo. Nos incêndios, nas cheias, é sempre assim. E aumentaria a capacidade real para os bombeiros chegarem ainda mais depressa e a mais pessoas. Claro, e com uma resposta mais rápida. Que reivindicações concretas? Falamos de infraestruturas, de revisão de carreira, remuneração... E não só isso, o sistema em si, o sistema de proteção civil no nosso país, no nosso entender, como é lógico, está mal estruturado. Ou seja, temos uma proteção civil muito pesada, temos muitos comandantes, ou seja, muita gente a mandar e pouca gente para trabalhar. E isto é que está errado, porque a gente precisa de mais gente para trabalhar, mas também precisamos ter condições para trabalhar, que é muito aquilo que não acontece. Por exemplo, eu dou o exemplo de Leiria, é um município que eu vi a cara do Sr. Presidente bastante consternado
com aquilo que lhe passou, e eu acho, e é verdade, de ficar de boca aberta aquilo que ali está a passar, mas, por exemplo, tem a falta de efetivos, bastante falta de efetivos, equipamentos obsoletos já a precisar de serem substituídos, falta de equipamentos de proteção individual e por aí fora. Tinha um veículo escada que deve ser o único ali no distrito, já era muito velho, foram comprar um com 20 e tal anos, que continua assim, que já é velho, porque os veículos escadas têm um tempo médio de vida de cerca de 20 anos, ou seja, os europeus chegam àquela idade e metem-nos para vender em segunda mão e os portugueses vão buscá-lo como se fossem novos. Ou seja, são políticas de investimento que não se entendem. Porquê? Porque quando estamos a governar nunca pensamos que algo pode acontecer. Isto é o mal da proteção civil. Ninguém trabalha na prevenção, trabalhamos todos na reação. O problema é que também para reagir temos que ter capacidade de reação e depois quando chega a estas alturas não há. Sim, e portanto ao nível da prevenção e neste caso da atuação, diz que houve falhas por parte da proteção civil e por parte do governo. O que é que podia ser diferente? No meu entender, o que podia ser diferente era olharmos para a proteção civil de outra forma. E isto tem que ser começado a fazer feito. Temos tido sucessivos governos, eu não meto a culpa só neste governo, isso seria hipócrita da minha parte. Isto já vem há muitos anos assim. Nunca ninguém. Como é que eu lhe dizer? Isto antigamente, tipo, nos anos 80, se calhar até fazia sentido o sistema que temos. Pronto. Atualmente não faz sentido nenhum. Nós temos que nos modernizar, temos que evoluir. E não é manter aquilo que temos. O sistema que atualmente está montado interessa a muita gente. A nível político, interessa a muita gente. Mas temos que ver que até o próprio Tribunal de Contas, o IGF, já alertou várias vezes que este sistema não está a funcionar, porque investe-se muito dinheiros públicos para entidades privadas em que o retorno não é aquele que é esperado. Ou seja, alguma coisa não está a funcionar bem. E depois temos bombeiros voluntários a queixarem-se, bombeiros chapadores a queixarem-se, e como se costuma dizer, numa casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. E porquê? Porque temos políticos que não têm o interesse de resolver isto de uma vez por todas. No dia que alguém tiver esse interesse, isto vai demorar tempo, como é lógico, profissionalizar o setor vai demorar tempo. Agora, repare, temos 400 e tal associações humanitárias. Não vale a pena. Se calhar tínhamos de ter menos, mas profissionais. Com pessoal preparado, capacitado e disponível 24 sobre 24 horas. E não à espera que toque uma sirene e que alguém que está não sei onde venha a correr para socorrer alguém. Isso não faz sentido algum. Isso, nos dias de hoje, nem sequer deveria ser aceitável. Ou seja, temos é que dar maneira de provisionar o país e dar condições até aos bombeiros voluntários de poderem ter uma carreira e terem direitos e terem deveres, como têm os chapadores bombeiros. Por isso é que as autarquias têm chapadores bombeiros têm uma capacidade de resposta que mais ninguém tem. Mas o problema é que a maior parte dos chapadores bombeiros do país tem um déficit enorme de efetivos e mesmo com as alterações que o governo tem feito à carreira, que nós sempre dissemos que não estava a criar atratividade, é o que tem acontecido. Não há candidatos. Abrem concursos, não há candidatos. Fica o apelo. Ricardo Cunha, Presidente do Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores. Bom sábado.